Meus amigos, bem-vindos ao canal Saga de Heróis. Neste vídeo nós vamos dar continuidade à série A História Marítima. Nessa série nós já falamos das grandes navegações portuguesas. Hoje vamos falar das grandes navegações espanholas. Portugal e Espanha foram os grandes povos navegadores, foram as grandes potências marítimas daquela época. Mas antes de iniciarmos nosso assunto, eu os convido a se inscreverem no canal, clicando naquele botãozinho que está ali no canto, ok? Depois vai aparecer o sininho, vocês acionem o sininho para receber notificações e não se esqueçam daquele like, tá bom? Vamos então ver o vídeo. A história mundial registra feitos históricos de povos que foram grandes navegadores, como os vikings, os fenícios, os gregos e pouco depois os holandeses, franceses e ingleses. Mas não há como se negar que na Idade Moderna os países ibéricos, Espanha e Portugal, foram os protagonistas do que se chamou de Era dos Descobrimentos, ou ainda Grandes Navegações. É a designação dada ao período da história que decorreu entre o século XV e o início do século XVII, quando os portugueses e logo em seguida os espanhóis se destacaram entre os demais povos navegadores na exploração extensiva dos mares em busca de novas rotas de comércio. As grandes expedições marítimas na Era dos Descobrimentos foram impulsionadas pelos seguintes fatores. Primeiro, o poder do Estado, com a centralização política no poder monárquico, que conseguia recursos necessários à sua realização. Segundo, a obtenção de mais terras e riquezas, tais como especiarias e minerais como o ouro e a prata. Terceiro, expansão da fé cristã pelos demais povos. Quarto, aliança política entre os reis e a burguesia mercantil interessada na lucratividade da expansão ultramarina. Quinto, o movimento renascentista que propiciou o surgimento de novas ideias e uma evolução técnica considerável. Sexto, talvez o mais importante do ponto de vista econômico, o rompimento do monopólio árabe-italiano sobre as mercadorias orientais que passavam pelo Mediterrâneo. Assim, era preciso encontrar outras rotas, caminhos alternativos para o Oriente que evitasse o mar Mediterrâneo. Dentro deste tema, aqui na série A História Marítima, já falamos sobre as grandes navegações portuguesas. Nesta edição, vamos falar das grandes navegações espanholas e os seus descobrimentos. A expansão marítima espanhola teve início após a portuguesa. O motivo desse atraso foi o fato da Espanha estar primeiro preocupada com duas iniciativas prioritárias. A primeira delas seria a formação de um governo unificado, que viria a ser o Estado Nacional Espanhol. Até aquela época, a Espanha era constituída por 4 reinos distintos: o Reino de Castela, o Reino de Aragão, o Reino de Navarra e o Reino de Granada. Assim, uma unidade nacional com poder de decisão centralizado só poderia ser conseguido com a unificação desses reinos. A segunda prioridade seria a expulsão dos mouros da Península Ibérica. Os mouros tomaram a Península Ibérica com invasões militares e populacionais sucessivas a partir do ano 711. Neste ano, tropas islâmicas oriundas do norte da África, sob o comando do general berbere Tariq, cruzaram o Estreito de Gibraltar e penetraram na Península Ibérica, vencendo Rodrigo, o último rei dos visigodos da Espanha, na Batalha de Guadalete, e terminando com o reino visigótico. As invasões continuaram até o ano de 713. O processo de unificação dos reinos espanhóis teve seu início por uma iniciativa de Fernando, do Reino de Aragão, e Isabel, do Reino de Castela. Conhecidos como os reis católicos, Fernando e Isabel decidiram se casar
e assim os reinos de Castela e Aragão foram unificados. Eram os dois maiores. Este início do processo de unificação se completou posteriormente com a unificação dos reinos de Navarra e Granada, formando finalmente o Estado Nacional Espanhol, que era o objetivo dos reis católicos. O reino de Granada apresentou maiores dificuldades, pois estava sob o poder dos mouros e foi conquistado em 1492, após uma guerra de 10 anos, quando os mouros foram derrotados e finalmente expulsos da Espanha. Granada era o reino mais próximo ao Estreito de Gibraltar, por onde penetraram na península os mouros. Assim, o início da expansão marítima espanhola só se deu em 1492, no mesmo ano em que os mouros foram expulsos do território espanhol. Com a Espanha agora unificada e os mouros fora do seu território, as grandes navegações espanholas se iniciaram, e a primeira delas acabou sendo o maior feito dos navegadores da Espanha, a descoberta da América. Para conseguir alcançar os mercados onde eram comercializadas as lucrativas especiarias orientais na Índia, o objetivo dos espanhóis era encontrar uma rota alternativa à dos portugueses, que haviam lá chegado contornando o Cabo das Tormentas. Para isso, os reis católicos contrataram o navegador genovês Cristóvão Colombo, que afirmava ser possível chegar às Índias navegando para o Ocidente, pois a Terra sendo redonda era possível realizar a sua circunnavegação. Com esse argumento, Colombo convenceu os reis espanhóis, partindo em 3 de agosto de 1492 com sua expedição composta por uma nau e 2 caravelas, Santa Maria, Pinta e Niña. E foi assim que em 12 de outubro de 1492, a expedição marítima comandada por Cristóvão Colombo chegou à América, na região da atual Bahamas. Estava então assim iniciado o período das grandes navegações espanholas, com o maior dos feitos dos seus navegadores, a descoberta de um novo continente, a descoberta do novo mundo, a descoberta da América. Em prosseguimento à expansão marítima espanhola, o segundo grande feito coube a Alonso de Ojeda. Em maio de 1499, uma expedição comandada por este navegador espanhol alcança a foz do rio Orinoco, penetra no Golfo de Pária e chega à ilha de Marguerita, na atual Venezuela. Ao adentrar o Golfo de Maracaibo e deparar-se com uma aldeia erguida sobre palafitas, Ojeda chamou-a de Venezuela, ou seja, Pequena Veneza, daí surgindo o nome do país. A terceira expedição mais notável dentro do contexto da expansão marítima espanhola coube ao navegador Vicente Yáñez Pinzón, que já havia participado da expedição de Colombo como comandante da caravela Niña. Ele é considerado o descobridor do Brasil por diversos estudiosos, por ter atingido o Cabo de Santo Agostinho, no litoral de Pernambuco, em 26 de janeiro de 1500, cerca de 3 meses antes da chegada de Pedro Álvares Cabral a Porto Seguro. Trata-se da mais antiga viagem comprovada ao território brasileiro. Entretanto, a chegada de espanhóis à costa brasileira pode ser vista como um simples incidente da expansão marítima espanhola, mesmo porque, por força do Tratado de Tordesilhas, as terras desse lado pertenciam a Portugal e não poderiam ter a tomada de posse pela Espanha. Por isso, considera-se que Pedro Álvares Cabral, como o descobridor do Brasil, até mesmo por ter tomado posse da terra. Neste mapa, de Juan de la Cosa, de 1500, mostra a atual costa sul-americana enfeitada com bandeiras castelhanas, do Cabo da Vela, na atual Colômbia, até o extremo oriental do continente. Ali figura um texto que diz, abre aspas, este cabo foi descoberto em 1499 por Castela, sendo o descobridor Vicente Yáñez, fecha aspas, e que muito provavelmente se refere à chegada de Pinzón em finais de janeiro de 1500 ao Cabo de Santo Agostinho. A partir daí,
Pinzon continuou navegando rumo norte e chegou em fevereiro de 1500 à foz do rio Amazonas. Impressionado com seu volume de água, Pinzon chamou-o de Mar Dulce. Ele apenas chegou à foz do Amazonas. A exploração do rio seria feita mais tarde por outro navegador espanhol, Francisco Orellana. Da foz do Amazonas, Pinzon prosseguiu para as Guianas e de lá para o Mar do Caribe. O próximo feito dos navegadores espanhóis foi a conquista da ilha de Cuba por Diego Velázquez de Cuéllar. Velázquez partiu da Espanha em janeiro de 1511 e desembarcou em um pequeno porto na província nativa de Maici. Os espanhóis foram combatidos por uma força de nativos que acabou sendo derrotada. Como o primeiro governador da ilha de Cuba, ele estabeleceu vários municípios que permanecem importantes até hoje e posicionou Cuba como um centro de comércio e um ponto de partida para expedições de conquista de outros lugares. Em 1508, Juan Ponce de León explorou Porto Rico e foi o seu primeiro governador. Em 1513, liderou a primeira expedição à Flórida. Deu esse nome à região pela sua abundância de flores. Embora na cultura popular ele supostamente estivesse procurando pela fonte da juventude, não há evidências contemporâneas para apoiar essa história, que a maioria dos historiadores modernos considera um mito. Neste mesmo ano, 1513, outro grande navegador espanhol, Vasco Núñez Balboa, descobriu o Oceano Pacífico ao cruzar o Istmo do Panamá e o chamou de Mar do Sul. Nesta imagem, de autor desconhecido, aparece Balboa reivindicando a posse do Mar do Sul. Em uma passagem minha pelo Panamá, em 1967, aí estou eu, no monumento a Vasco Núñez Balboa, existente na cidade de Cristóbal. Em 1516, outro navegador espanhol, Juan Díaz de Solís, descobriu o Rio da Prata. Sua expedição chegou ao porto de Punta del Este, no estuário do Rio da Prata, que na época foi chamado de Mar Doce, por sua largura. Naquele local, tomaram posse das terras em nome do rei da Espanha. Nesta imagem, uma pintura de Ulpiano Checa mostra o desembarque de Solís no Uruguai. Durante a exploração do rio, os espanhóis foram atacados por nativos da etnia charrúa, que os capturaram, executaram e devoraram Solís e mais 8 dos seus homens. 3 anos depois, em 1519, a Espanha realiza uma das maiores proezas da navegação da época, a primeira viagem de circunnavegação. No comando inicial desse empreendimento estava o navegador português Fernão de Magalhães, a serviço da coroa espanhola. A frota partiu composta de 5 naus: Trinidad, nau Capitânia, comandada pelo próprio Fernão de Magalhães; a San Antônio, comandada por Juan de Cartagena; a nau Concepción, comandada por Gaspar de Quesada, e tendo como mestre Juan Sebastián Elcano; a Vitória, comandada por Luís de Mendonça, e a Santiago, comandada por Juan Serrano. Magalhães não concluiu a viagem, pois fora morto por nativos em uma batalha nas Filipinas, e somente uma nau regressou, essa que está aí, a Vitória, sob o comando de Juan Sebastián Elcano. Outro nome de destaque entre os conquistadores e exploradores espanhóis foi Francisco Pizarro González, que entrou para a história como conquistador do Peru, tendo submetido o Império Inca ao poderio espanhol a partir de 1532. Outro espanhol, Sebastián de Belalcázar, fez incursões no Equador e Colômbia entre 1533 e 1536. E, lá no Brasil, Francisco de Orellana completa o feito de Pinzon de ter chegado à foz do Amazonas e explora o rio, toda a extensão do rio, entre 1541 a 1543, tendo sido o seu primeiro navegador. Um nome de peso dentre os conquistadores espanhóis foi Hernán Cortés.
Ele partiu da ilha de Cuba, já sob domínio espanhol, em 18 de fevereiro de 1519 e chegou à ilha de Cozumel, no México, em 27 de fevereiro do mesmo ano. O explorador espanhol ficou conhecido por ter destruído o Império Azteca no México e conquistado seu território para a Espanha. Cortés fez também incursões em Honduras em 1524 e na Baixa Califórnia entre 1532 e 1536. Gonzalo Jiménez de Quesada y Rivera foi o conquistador e explorador da Colômbia entre 1536 e 1537. Foi o fundador de Bogotá, entre outras cidades. Diego de Almagro, o Velho, chefiou a primeira expedição militar espanhola ao Chile e fez incursões da região de 1535 a 1537. Na Guatemala e grande parte da América Central, o conquistador foi Pedro de Alvarado, de 1523 a 1527. Mais ao norte, Francisco Hernández de Córdoba chegou à Península de Yucatán em 1517. No território hoje ocupado pelos Estados Unidos, Lucas Vázquez de Ayllón chegou à costa leste, explorando-a de 1524 a 1527, em uma faixa costeira onde se localizam atualmente os estados da Virgínia e Carolina do Norte. No sudoeste americano foi outro explorador espanhol, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que fez incursões na região entre 1527 e 1536. Em uma segunda expedição ao Novo Mundo, Cabeza de Vaca percorreu a Argentina e o Paraguai e descobriu as cataratas do Iguaçu. Além daqueles que foram citados, vários outros exploradores espanhóis chegaram também à Ásia, como Miguel López de Legazpi, Juan de Salcedo e Martín de Goiti, que chegaram às Filipinas, empreendendo explorações na região de 1565 a 1571. Em outros pontos da América do Sul, Central e Mar do Caribe, também chegaram exploradores espanhóis, como Francisco Vázquez de Coronado e Hernando de Soto, no sudoeste dos Estados Unidos, Nicolás Federman, na Venezuela e Colômbia, Juan de Grijalva e Francisco de Montejo, na Península do Yucatán, Pánfilo de Narváez, na Flórida, Diego de Necuesa, no Panamá, Cristóbal de Olid, em Honduras, Gonzalo Pizarro, no Peru, Inés Soares e Pedro de Valdívia, no Chile, dentre outros. Pelo que foi exposto, podemos aquilatar o impressionante número de navegadores espanhóis que se aventuraram pelo mundo, expandindo seu domínio, buscando novos mercados e explorando riquezas. E assim, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Saga de Heróis. Aqueles que ainda não se inscreveram, o botãozinho ainda está ali. Cliquem lá, se inscrevam, acionem o sininho para receber notificações. E não se esqueçam daquele like, tá bom? E continuem assistindo ao canal através desses dois links, desses vídeos que vão aparecer ou já estão aparecendo aqui do lado. Depois também eu os convido a visitarem o conteúdo do canal, para que vocês possam conhecer todos os vídeos já publicados aqui até o presente momento. O link para o conteúdo do canal está lá embaixo na descrição do vídeo. Um forte abraço a todos, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.